Meus irmãos, eu nos saúdo com a paz do Senhor. Nossa Bíblia, 1 Coríntios, capítulo número 12. Temos já a continuidade do nosso estudo acerca dos dons espirituais. Naquela ocasião nós falamos de 4. Hoje tentaremos falar sobre os 5 dons que ficou faltando. 1 aos Coríntios, capítulo de número 12. Quem achou, diga amém. Amém. Verso 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Verso 4: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quem diz amém? Amém. Sentar, irmãos. Vamos ouvir um pouco a palavra do nosso Deus. E hoje eu irei dar continuidade acerca dos dons espirituais. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. No contexto neotestamentário, são 7 as principais passagens acerca dos dons. Em 1 Coríntios, capítulo de número 12, capítulo 13, capítulo 14, Romanos, capítulo de número 12, Efésios, capítulo de número 4, Hebreus, capítulo de número 2 e 1 de Pedro, capítulo de número 4. Estavam em ordem. Na sua teologia sistemática, classifica cerca de 20 dons, dividido em dons de serviço, Romanos capítulo 12, dons ministeriais, Efésios capítulo 4, verso 11, e dons espirituais, 1 Coríntios 12, 13 e 14. Os dons espirituais são palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, dom da fé, dons de curar, dom de operação de maravilhas, dom de profecia, dom de discernir os espíritos, dom de variedade de línguas e dom de interpretação das línguas. Esses dons espirituais estão divididos em dons de poder, dons de elocução e dons de revelação. Os dons são presentes de Deus para a igreja. A palavra dom no grego é carisma, que traz a ideia de dádiva, presente. Assim, os dons são presentes de Deus para a igreja, para o seu povo. Os dons espirituais não é recebido por méritos. Ninguém faz nada para receber esses dons. Não é dado por mérito, mas é dado
dado pela graça de Deus. É Deus que dá pela sua graça, conforme Romanos capítulo 12, versículo de número 6. Graça é favor imerecido, é algo que Deus dá ao homem sem que ele mereça. Assim como nós não merecíamos a salvação e Deus nos deu a salvação, os dons espirituais não é dado para quem é melhor do que o outro, mas é dado pela graça de Deus. Ele dá a quem Ele quer. Deus, pela sua graça, capacita o homem com dons espirituais, visando a edificação da igreja. Então, os dons espirituais não é para mostrar talentos humanos, quem prega mais, quem canta mais, quem dirige melhor, quem é mais vaso, quem é mais cheio, quem é mais usado. Dons é para a edificação da igreja do Senhor. E Deus usa cada um para o que é útil. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 7, ele usa cada um naquilo que é útil. Quais os propósitos dos dons espirituais? Primeiro, a glorificação do Senhor Jesus. João capítulo 16, versículo de número 14. Então, os dons glorificam o Senhor Jesus. Segundo, os dons confirmam a palavra de Deus, conforme Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Terceiro, os dons é dado à igreja para o crescimento da obra de Deus em quantidade e qualidade. Os dons faz a igreja crescer em quantidade e em qualidade, conforme Atos capítulo 6, verso 7, Atos 9, 31, Romanos capítulo 15, versículo de número 19. Os dons também edificam a igreja. 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo 12 ao 27. Quinto, os dons ele aperfeiçoa os santos, conforme Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Vamos observar agora 6 atitudes acerca dos dons espirituais que todo crente deve ter. Primeira atitude: conhecer os dons espirituais. Paulo diz no texto que lemos no verso 1, 1 Coríntios 12, verso 1 diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, precisamos conhecer os dons, estudar os dons, procurar saber acerca dos dons. Segunda atitude do crente em relação aos dons: buscar os dons espirituais. Buscar os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31 diz: procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1 fala também sobre procurar os dons. 1 Coríntios 14, verso 12 fala sobre procurar os dons. Então o crente deve procurar com zelo os dons espirituais, pedindo ao Senhor, orando
zelar por aquilo que Deus lhe concedeu. E é interessante lembrar os irmãos que Deus, quando dá um dom a alguém, Ele não tira o dom daquela pessoa. Ele não é igual ao diabo que dá e toma. Deus dá e não toma mais. O dom permanece. Porém, o dom ele pode ser apagado pela atitude do próprio crente, deixando de ser usado por Deus. Mas glória a Deus que esta noite nós estamos despertando para buscar os dons, para deixar Deus agir na nossa vida. Quarta atitude do crente com relação aos dons: ser abundante nos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 12. Quinta atitude com relação aos dons: ter autodisciplina nos dons. Ter autodisciplina nos dons. Saber a hora de usar corretamente. Por isso que Paulo, ele escreve em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, para nortear os dons espirituais na igreja de Coríntio, pois estava uma bagunça, cada um usava como queria o dom. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 32, que os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. Por isso tem que ter autodisciplina, ou seja, quando Deus usa alguém, ninguém fica louco, ninguém fica doido, ninguém perde a razão, ninguém perde o sentido. Se você está perdendo a razão, a emoção, o sentido, não é o Espírito Santo, é maligno. Mas o crente espiritual, quando ele é usado, ele tem consciência naquilo que ele está fazendo. Porque tem muita gente por aí dizendo: eu estou doido, eu estou maluco, o olho já está virando, eu estou igual leão, eu estou maluco aqui, estou para lá de Bagdá. Isso é loucura, isso não é controle, porque dons espirituais Deus te dá, mas você tem consciência daquilo que você está fazendo. Não descartem por aí essas pessoas que ficam por aí, irmão, dizendo que está doido, pulando em cima do banco, quebrando cadeira, jogando pão da ceia nos irmãos. Tem aí fica na internet, jogando pão na ceia, outros falando língua, trepado lá no pé de manga, né? Assim, você está louco, está maluco, meu irmão. Aqui não é possessão demoníaca, aqui é a atuação do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo. Quem faz você perder a consciência é o diabo, porque lá você é escravo, lá você é cavalo, aqui você é templo, é morada de Deus. Tenha controle para usar os dons corretamente. Quer ver? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Outra atitude acerca dos dons espirituais: ter decência e ordem no uso dos dons. 1 Coríntios 14, versículo 40 diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Na mensagem passada eu falei sobre 4 dons: o dom da fé, o dom de operação de maravilhas, os dons de curar e o dom de profecia. Hoje, rapidinho, iremos falar sobre 5. Primeiro, o dom de variedade de línguas. 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. Línguas aparecem em Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19, Marcos 16, 17, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 14. A língua pode ser uma manifestação idiomática ou uma manifestação espiritual. Preste bastante atenção nisso aqui. A língua estranha, ela pode ser uma manifestação
manifestação idiomática, Deus pode te usar para falar em um idioma de outro país que você não estudou, que você não foi atrás para saber acerca daquele idioma. Isso é uma manifestação idiomática, mas a língua estranha também pode ser espiritual, divina, do céu, de Deus. Essa ninguém aprende. Ele manda na sua glória para nós. Por isso, irmãos, que se você for estudar sobre língua estranha, você vai lá em Atos 2, verso 4, a expressão outras línguas ali, outras línguas, eles falaram em outras línguas. No grego ali é heteros glossas, outras línguas, de onde vem grossolalia. Grossa significa língua e lalia, falar. Então no grego está lá heteros glossas, e significa falaram em outras línguas. E esse heterogrossa no grego dá a ideia de língua do céu, língua espiritual. Quem escreveu aqui, ele entende de grego, porque quem escreveu Atos foi Lucas, era médico e historiador, era um homem preparado. Então quando ele escreve Atos 2, verso 3, verso 4 e verso 11, ele usa a expressão glossa, que fala de um idioma espiritual. Mas quando a Bíblia fala em Atos 2, verso 6, Atos 2, verso 8, a palavra grega aparece ali como dialectos, de onde vem dialetos, ou seja, eles falaram grossa, língua espiritual, mas as nações, as pessoas ouviram em dialecto. Os discípulos estavam falando língua espiritual, mas Deus operou no ouvido das pessoas e eles ouviram como idioma, idiomática. Por isso Deus pode usar você ou na língua de qualquer país dessa terra, ou Ele pode te usar na língua do céu, uma língua espiritual. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Então, língua estranha ou grossa é uma língua espiritual, é uma língua que vem de Deus. E não confunda as línguas de Atos 2 com as línguas de 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Ali em Atos 2 era uma evidência do batismo. Era uma evidência do batismo. Por isso eles falaram todos ao mesmo tempo. Mas em Atos 2 ou em 1 Coríntios 12 já é o dom de variedade de línguas. Por isso tem que haver um controle. E Paulo ele vai trabalhar isso aí nessa carta. Mas qual é o propósito da língua estranha? Primeiro, uma edificação pessoal. Quando eu falo em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, verso 4, que aqueles que falam em línguas edificam a si mesmo. Quando você fala em línguas, você está edificando a sua vida, está edificando a sua vida em Deus. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 14, se eu orar em língua estranha, meu espírito ora bem. Então a língua estranha, espiritual, é uma edificação pessoal. Quando o crente está falando em língua, ele está edificando a sua vida em Deus. Segundo, falar em línguas, quem fala em línguas fala diretamente em mistérios com Deus, e só Deus entende. Por isso a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, verso 2, que quem fala em línguas estranhas fala em mistérios, e só
se fosse só língua humana, como alguns teólogos tentam dizer, que essas línguas são línguas idiomáticas, que qualquer pessoa pode falar, não precisava Deus mandar interpretação, porque você ia lá em qualquer faculdade e estudava acerca dessa língua e aprendia. Mas a Bíblia está dizendo que a língua estranha é um mistério, e quem fala em línguas fala diretamente a Deus, e ninguém entende. Por isso, irmão, quando o crente fala em línguas, não tem anjo, não tem demônios, não tem homem que entende, só Deus entende, só Deus entende, só Deus entende, só Deus entende, porque a Deus fala em mistério. Aleluia, aleluia. Por isso que eu digo que nós não falamos a língua dos anjos. Se alguém falar por aí que você está falando a língua dos anjos, não acredite, porque quando Paulo diz ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele não está falando de língua estranha e muito menos está falando de línguas espirituais. Ele está falando ali, é uma hipérbole, um exagero de linguagem. Ele está falando sobre o amor e ele não encontra palavras na terra para descrever o amor. Aí ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, para nada serviria. É uma hipérbole, um exagero de linguagem. Não tem nada a ver com língua estranha, porque se nós falássemos língua estranha e os anjos entendessem, ou falássemos o idioma dos anjos, Satanás entenderia, porque ele é anjo caído, ele entenderia. Mas quando o crente fala a língua, o diabo fica perdido, fica louco, não está entendendo nada, não está entendendo nada, porque é mistério de Deus. Aleluia, aleluia. Quando você fala em línguas, irmãos, você está edificando a si mesmo e está falando diretamente a Deus. Em mistério. Aí Paulo diz aí em 1 Coríntios 14:5, Paulo deseja que todos falem línguas. Ele diz, eu quero que vocês todos falem línguas. Aí a Bíblia diz, irmãos, que no culto nós devemos ter moderação com relação ao falar em línguas, o dom. Por quê? Para não atrapalhar os demais. Abra aí 1 Coríntios 14, por favor. 1 Coríntios 14. Quero trabalhar isso aqui. 1 Coríntios 14, 18 e 19. Olha o que diz. 1 Coríntios 14. Deixa a sua Bíblia aberta aí. 1 Coríntios 14, versículo 18. Dou graças a meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós. Já pensou alguém hoje falar isso? Está se exaltando. Mas Paulo está dizendo, eu falo mais língua do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, o que adianta eu chegar no meio de vocês e falar em mistério o culto todo, se vocês não vão entender nada? Então a minha função é pregar, é ensinar, é instruir vocês. Então eu prefiro falar 5 palavras que vocês entendam do que 10.000 palavras em línguas. E é uma hipérbole também. Por isso, irmãos, que nós precisamos ter consciência que pregar é uma responsabilidade. Já pensou, pega o microfone aqui e começa, língua estranha, eita, língua estranha, e corro para lá, e corro para cá, e língua estranha, língua estranha, língua estranha, língua estranha, língua estranha, língua estranha. Termina o culto, eu só falei língua e você aprendeu o quê? Aleluia! Você aprendeu o quê? É desse jeito. Aleluia! Então Paulo está dizendo, irmãos, eu falo língua mais do que todos vós, mas eu falo comigo e Deus. Eu falo em secreto, porque quando eu estou na igreja, a minha função é
vós não falasse ou por meio de revelação ou de ciência ou da profecia ou da doutrina. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas estranhas, vou ter convosco só falando em línguas, vocês não vão aprender nada, porque a língua estranha é uma edificação pessoal. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. 14, 26. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estão loucos? Aleluia! Olha o que Paulo está dizendo. Vocês fazem um culto, aí na hora do culto todo mundo começa a falar língua estranha ao mesmo tempo, e não fala nenhuma palavra no idioma da terra, no idioma que as pessoas entendam, e entra alguém não crente e vai dizer: está todo mundo louco, todo mundo não está entendendo é nada. Então língua estranha, irmão, não é para exibicionismo humano. Eu falo língua, olha, eu falo mais do que todo mundo, olha, é uma palavra em português e língua estranha, é uma estrofe no hino da harpa em língua estranha, é outra estrofe em língua estranha, e ninguém entende nada, meu irmão. Aqui nós precisamos falar a palavra, é a palavra que anima, é a palavra que alegra, é a palavra que sara, é a palavra que cura, é a palavra que restaura, é a palavra que aviva, é a palavra que levanta, é a palavra que move, é a palavra que comove, é a palavra que remove, é a palavra que exalta, é a palavra que abate, é a palavra que incendeia. Vamos lá. Vamos lá, olha lá. Tá animado aí, ó. A língua espiritual é uma edificação pessoal. Ela só edifica a igreja no coletivo quando tem interpretação. Então, se eu me levantei em línguas estranhas, estou falando em línguas, e não houve interpretação, sente, meu irmão. Porque tem alguns lugares, e você aprende isso aqui no culto de doutrina, tem alguns lugares que até a pregação é prejudicada, porque toda hora alguém se levanta. O pastor para. Aí, quando começa de novo, o outro levanta. E se você falar: irmão, vá sentar, vai educar, esse homem é cru. 1 Coríntios 14, 13. 1 Coríntios 14, 13. Meu Deus! 1 Coríntios 14, 13. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Então, para haver uma edificação coletiva, tem que ter interpretação. Porque quando a língua estranha é interpretada, essa interpretação se torna uma profecia, e a igreja é edificada. 1 Coríntios 14, 26 a 33. Vou ler. O pastor disse que eu já sei os versículos de cor e não acredito que eu estou ouvindo aqui. Vamos lá. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, quanto muito 3, e por sua vez haja interpretação. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo. E fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas e outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro.
só lados. E os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aí levanta em língua, a outro levanta em profecia, a outro levanta, aí ninguém espera, aí ninguém entende nada, aí depois está todo mundo gritando e o outro lá assim, ninguém está ouvindo nada, irmão. Ninguém está ouvindo nada. Então tem que haver um controle. Entenda isso aqui, ninguém está proibindo você falar em línguas. Pode falar em línguas aí, pode falar em mistério, mas eu estou falando da língua em alto som, que você se levanta e começa a falar em língua. Se não houver interpretação, sente, espere pelo outro. Agora tem momento, irmão, que a glória cai mesmo, que o mover cai mesmo, que a unção cai mesmo. Aí tu aproveita o fogo e entra na glória, aproveita o fogo e dá lugar, aproveita o fogo e se enche. Aí depois que tem uma guerra de língua estranha, uma guerra de profecia, uma igreja aí, um se levantou, eu sou o pai. A outra se levantou, cala a boca que eu sou o filho, quem vai falar sou eu. A outra, cala a boca vocês dois, porque eu sou o espírito. Confusão. E todo mundo saiu com aquela perturbação. Deus não é Deus de confusão. Tem que ter movimento, mas tem que ter palavra. Você tem que aprender, você tem que entender aquilo que Deus está falando com você. Mas vamos lá. Segundo dom de interpretação de línguas. Trata-se da capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo para o portador desse dom compreender e transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas. Quando esse dom se manifesta na igreja, toda a igreja é edificada, recebendo assim a mensagem de Deus através da interpretação das línguas. Thomas Hoff ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi falado em línguas. Então esse teólogo dá uma afirmação linda, porque ele está dizendo que a interpretação de línguas é a capacidade de alguém ouvir a língua espiritual e transmitir no próprio vernáculo dele aquilo que Deus falou. Mas eu vou pular aqui. Terceiro, dom de discernimento de espíritos. 1 Coríntios 12:10. A palavra discernir é literalmente julgar perfeitamente. A expressão discernimento de espírito no grego apresenta-se no plural, isso é, revela uma variedade na manifestação desse dom. Através desse dom temos a capacidade de discernir, ou seja, julgar bem as profecias e outros dons espirituais. 1 Coríntios 14, versículo 29. Através desse dom, discernimos a verdade da mentira, o verdadeiro do falso. Atos 5, verso 1 a 6. Discernir a verdade da mentira, a verdadeira piedade da falsa piedade. Atos 8, verso 21. Discernir quando o inimigo está disfarçado no meio do povo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 a 15. O diabo, irmãos, ele tem a capacidade de se transformar até em anjo de luz para enganar. E se possível, ele engana até os escolhidos. Então o diabo, ele tem a capacidade
nos últimos dias teremos até doutrina de demônios, espíritos enganadores, enganando, irmãos, imitando os dons, imitando as coisas de Deus. Só que o dom de discernir os espíritos te dá a capacidade de você julgar aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Aliás, aprenda uma coisa, que todo crente espiritual, ele tem uma antena espiritual. Vou falar nessa linguagem, uma antena espiritual conectada com Deus. Então, por natureza, se ele tem uma espiritualidade, ele já discerne o que é e o que não é. O que é e o que não é. O que é e o que não é. Mas quando o dom de discernir os espíritos se manifesta, aí ele tem a certeza. Aí você está em paz, irmão, na igreja, tudo bem, Jesus salvando alma, todo mundo alegre. Aí de repente vem lá um endemoniado, colocando coisas para atrapalhar a obra. Aí você que está cheio do Espírito Santo, você que está discernindo espiritualmente as coisas, você diz: aqui não, Satanás, aqui não, aqui não, aqui tem os verdadeiros, aqui tem o santo, aqui tem o verdadeiro, aqui tem o mover do céu, aqui tem a ação do Espírito, aqui tem a glória de Deus. Quem levanta a mão para receber? Irmão, nós temos 3 tipos de espíritos e nós aprendemos isso em pneumatologia. O espírito do homem, o homem tem o espírito e ele pode também se enganar. O Espírito Santo que vem, que é igual ao Pai, ele é Deus. E o espírito maligno, enganador. E nós damos uma aula aqui aberta ao público que foi sobre anjos, e nós falamos sobre demonologia, que é um estudo sistemático dos anjos. Então o diabo, ele tem a capacidade de se materializar nas pessoas, de entrar nas pessoas, de falar na boca da pessoa, de contar segredos que ninguém sabia, porque ele conhece a tua vida. Ele conhece. Olha, você acha que nessas sessões aí que alguém diz: tem que ouvir fulano de tal, eita, ele contou algo que ninguém sabia. Ninguém na terra sabia, mas o diabo sabia. Para fomentar a idolatria, para aumentar seguidores, para aumentar, aprisionar as pessoas. Quer ver? A Bíblia diz em Atos 16 que Paulo chega naquela cidade de Filipos e tinha uma mulher lá com um espírito enganador, adivinhando tudo, revelando tudo. Aquela mulher tinha até senhores que lucravam com aquela jovem, e toda vez que Paulo passava, ela dizia: está aí os verdadeiros homens de Deus, eles estão pregando a verdade. Só que Paulo se incomodou com aquele elogio, porque crente espiritual não aceita elogio do diabo. Ninguém quer ter elogio do diabo. Às vezes até o diabo, irmão, usa alguém para te elogiar, para você ficar inchado. Quando eu prego, eu sou bom quando eu canto. Olha, quando eu estou na frente, ai, 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 a pessoa fica inchada, irmão. Uma coroa de melão. Porque tem gente pregando e cantando para aparecer. E Deus conhece as nossas motivações. E no tribunal de Cristo Deus vai julgar isso. Tem gente que prega, não é para Deus ser glorificado, não é para o evangelho crescer, não é para salvar, não. É para ele ser elogiado, ele ser admirado. Viu lá como eu preguei? Quebrou tudo, quebrou tudo, quebrou tudo. Tu já está quebrado, porque
nós não valorizamos. Eu vou falar aqui porque tem vários pastores, né? Às vezes nós, como crente, não valorizamos os nossos líderes, os nossos pastores, os seus pastores. Está lá no dia a dia com você, lutando, chorando, orando por você, intercedendo por você, ministrando uma palavra na sua vida. E muitas das vezes a gente não valoriza, trata de qualquer jeito, faz de qualquer maneira. Aí quando vem um atribulado, não sei de onde, a gente bota lá em cima. A gente elogia, dá reprimido, ouve o teu pastor, segura na mão do teu pastor, prepare o teu pastor, faça obra na sua igreja. Eita glória, essa vamos lá. Eu vou terminar. Quarto, a palavra da sabedoria. Quarto, a palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? O nome da palavra da sabedoria é a participação da infinita sabedoria de Deus, dada a conhecer através da instrumentalidade de um crente para a solução de um problema ou um enigma. A palavra da sabedoria é aplicada na arte de interpretar sonhos e dar conselhos, na prudência em tratar assuntos, na habilidade necessária para uma defesa eficiente da obra de Deus, na habilidade de compreender e transmitir as coisas profundas do Espírito. Então a palavra da sabedoria se manifesta quando você está sem saída, sem solução. Alguém te cercou, alguém te pegou, você não tem como sair, você não tem como falar nada. Na ótica humana, alguém te cercou. Aí de repente, Deus coloca uma palavra na tua mente. Deus coloca uma palavra no teu coração. Aí aquilo que estava perdido, aquilo que já ia desmoronar, aquilo que já ia acabar, aquilo que já ia ser uma divisão, Deus dá graça e você dá a palavra e a pessoa muda a história. Diga para o seu irmão, Deus vai te dar a palavra de sabedoria. Deus vai te dar a palavra de sabedoria. Deus vai te dar a palavra
visíveis também,